Quero já desde já desejar-lhes um feliz Dia dos Pais para todos. E é um dia que a gente tem que refletir como pai. Porque o Brasil, no censo, o Brasil registrou mais de 100 mil crianças sem o nome do pai só neste ano. Mais de 100 mil crianças nasceram e não tiveram o nome do pai colocado naquela certidão. Então tem mais de 100 mil crianças que vai carregar na sua história essa ausência paterna. Então é quase 500 crianças por dia que nascem e não vão ter o nome do pai registrado. Então, enquanto hoje nós estamos aqui celebrando ao Eterno, na casa do Eterno, celebrando o Dia dos Pais, 500 crianças nasceram e não terão o nome do pai registrado. Então é um trabalho a mais que a igreja tem a fazer para poder gerar paz dentro da igreja, para poder cicatrizar feridas que a ausência desse pai vai causar nessas crianças. Então a gente hoje vai refletir sobre o tema discipulado, vida na vida, pais preparados. Porque se você hoje aqui dentro, pai ou mãe, porque a mãe, em alguns casos, também está exercendo a função de pai pela ausência masculina. Então, você aqui dentro não tiver consciência que precisa ser um discípulo instruído para ser um pai direcionado, você vai ser um discípulo sem instrução para um pai sem visão. Então o discipulado começa em nós entendermos que eu preciso ser um discípulo e uma discípula instruída para me tornar um pai e uma mãe com instrução e direção. Por quê? Porque senão teremos um filho sem direcionamento e sem um propósito a ser alcançado. E é o papel da igreja refletir que precisamos formar mais pais do que discípulos. Porque na medida que formamos pais, é porque o discipulado funcionou. E na medida que temos pais preparados, teremos discípulos direcionados. Amém? Glória. Amém? Tem nada combinado, e o bom é isso, é ser bem orgânico. E eu quero que você reflita isso. É a mesma música que cantamos anteriormente, mas eles vão nos conduzir pensando que é nossa responsabilidade hoje nos entendermos como discípulos do Pai para alcançar aonde Ele quer nos levar. Amém? Em breve Jesus no céu vai passar. Esse dia vai chegar. E a pergunta é: o seu filho está sendo direcionado para esse dia? Você é um pai, você é uma mãe. O seu discipulado com Jesus, assentado na mesa dele, está te conduzindo a direcionar os seus filhos para esse dia?
Por quê? Porque eu tenho convicção da mesa que eu me assento com Ele. E eu sei aonde eu vou com Ele. Mas a minha filha, Sofia, que veio aqui em cima do altar, ela está sendo direcionada por mim a alcançar essa maturidade. Eu era um filho sem mãe e sem pai. Eu fui criado por aqui, por ali. Não houve um discipulado na minha vida. Não me apresentaram a vida na vida. Não me apresentaram. Mas quando me apresentaram Jesus, eu tinha 13 anos de idade. Quando me falaram, ó, Jesus, nesse dia vai acontecer isso. Eu tinha 13 anos de idade. E eu saí de uma igreja batista. E eu fui para minha casa pensando, por que não me falaram isso antes? E o meu vizinho me levava para a igreja. E o discipulado é sentar à mesa com esse Cristo e ouvir dele o que eu preciso mudar na minha vida como discípulo, para me tornar um pai maduro e direcionar a minha filha com uma flecha para o alvo que ela precisa alcançar. Porque esse dia vai chegar. Essa hora, pessoas estão no Inca, morrendo porque a trombeta para eles tocaram. Mas a pergunta é, quem foi o pai que sentou com ele para direcioná-lo, para encontrar com esse cara agora? Por quê? Porque o Jesus que muitos conhecem é um cara qualquer. É um cara que morreu na cruz. Mas tem pessoas que estão precisando sentar na mesa com o discipulador para alcançar esse Cristo e não o Jesus o carpinteiro. O Jesus carpinteiro sentou com os seus discípulos, mas quando ele foi levado à cruz, o Cristo ressurreto voltou para sentar à mesa. Por quê? Porque os discípulos que se sentavam com o Jesus carpinteiro não entendeu. Então, quando Jesus ressurreto volta e vai procurar o cara que ele falou, ó, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu vou edificar, e você vai conduzir essa igreja. Jesus, o carpinteiro, chama Pedro. Pedro estava vindo de uma pescaria frustrada. Quando Jesus, o carpinteiro, passa pela cruz e volta como um Cristo ressurreto, Jesus vai procurar esse mesmo Pedro. E esse mesmo Pedro que não entendeu a mesa, voltou para o mesmo barco, para a mesma praia, porque estava sem a direção que ele recebeu na mesa. E esse Cristo ressurreto para na praia e olha só, Pedro estava no barco e não reconheceu o Jesus da mesa. Você vem domingo, quarta, quinta, segunda, sexta, você vem 365 dias no ano, senta na mesa, mas parece que tem dia que você não reconhece o mestre que estava na mesa com você todos os dias, porque você só vem aqui para pedir coisas para você, mas essa noite ele quer tirar de você esse pedinte que você carrega para te tornar um pai responsável para direcionar um filho. E esse Cristo vai para a praia. E ele grita para aquele que está lá no barco: você não pegou nada não? Não. Joga a rede do outro lado. Por quê? Porque não havia mesa. Então, se não havia mesa, não havia o partir do pão. Mas o que o Cristo ressurreto fez? Eu vou me apresentar ao meu discípulo da mesma forma que eu me apresentei da primeira vez. Como? Ensinando para ele o lugar certo da pesca. Por quê? Porque ele está fazendo a coisa errada no lugar errado. Então, o que nós temos que refletir hoje?
que paternidade, se você for um filho sem ensinamento, você será um pai sem direcionamento. Então o pai discipulador volta para o mesmo lugar, pastor, e vai ensinar de novo para o mesmo filho. Joga a rede do outro lado. E a pesca aconteceu de novo. Aí eles vão reconhecer quem é que estava falando com eles. Então a reflexão de hoje é para a gente sair daqui como pais maduros. Para de vir aqui só pedir para você, porque você precisa crescer. Você precisa receber confrontos que mude o seu caráter. E não que mude seu comportamento. Porque mudança de comportamento não é sinônimo de transformação. Mas mudança de caráter transforma o seu comportamento. Nós não precisamos de pai e mãe com mudança de comportamento. Nós precisamos pai e mãe com transformação de comportamento. Porque mudar, você muda de hoje para amanhã. E depois da manhã está repetindo a mesma coisa. Mas a transformação não. Porque a transformação veio a partir do caráter. Amém? Glória, suave. Mas isso tudo Jesus fez com eles na mesa. Mas em algum momento, um discípulo pode não estar na mesa. E você precisa saber como lidar fora da mesa. Jesus não estava na mesa. Os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, que o pastor falou, Jesus não se apresentou a eles antes de chegar à mesa, porque aqueles 2 precisavam se assentar na mesa. Então eles foram pelo caminho com o mesmo Cristo ressurreto. Depois da crucificação, o coração deles estava queimando, mas eles não identificaram. Você já se assentou do lado de uma pessoa para conversar, que conforme ela ia falando, o seu espírito começava a pular dentro de você, a sua alma começava a fazer suas mãos suarem na medida que essa pessoa falava com você, que tinha hora que você queria chorar, ou você queria falar em línguas, que aquela pessoa ia falando, e era uma resposta que vinha partindo da tua alma. Alguém aqui já passou por isso, além de mim? De sentar uma pessoa do teu lado e começar a falar contigo, e começar a falar, e você fala assim, cara, é Jesus que está falando comigo, não é ele, porque ele está falando coisas que ninguém sabia, mas Jesus está usando ele. Jesus estava do lado deles, andando com eles, mas ele vai fazer uma coisa, para se amostrar para os discípulos. Ele não vai repetir a cruz, ele vai repetir a mesa. Jesus, ele não repete mais a cruz. Ele chama esses 2 para a mesa. E a Bíblia vai dizer que quando ele parte o pão e dá graças, os olhos dos seus discípulos se abrem. Por quê? Mesa é sinônimo de intimidade, relacionamento, compartilhamento. Jesus quer chamar você para a mesa, para te transformar em um pai e deixar de ser menino e menina para passar a vida fazendo campanha, querendo receber alguma coisa. Daniel vai ser pai. O tempo de menino acabou. Por quê? Porque ele não vai ter tempo de fazer campanha para direcionar a filha. Agora, a construção que ele recebeu, a construção que ele se fez em Deus, vai entender o chamado e a vocação da filha dele, e ele agora vai se tornar um pai espiritual para direcionar ela. Mas a pergunta que tem aqui para o papai, que tem aqui dentro: você já entendeu ou já procurou o chamado que o seu filho ou a sua filha tem? Mas você está preocupado em amanhã levantar cedo e trabalhar. E está tudo bem, você tem que fazer isso. Mas nenhum bem material vai conseguir
fazer com que o seu filho e a sua filha alcance aquilo que Deus preparou para ela. Por quê? Porque é algo espiritual. E se você não tiver um olhar espiritual para o seu filho e para a sua filha, fica tranquilo, porque pela fé eu profetizo que se levantará homens e mulheres ao lado dos seus filhos para direcioná-los, porque você não teve competência para fazer o seu papel de pai. Mas como Deus tem uma promessa para essa criança, Deus vai enviar um discipulador para se tornar um pai espiritual. Porque Deus prepara tudo. Meu pai e minha mãe não tiveram essa competência. Deus enviou pessoas para me direcionar. Se hoje eu estou aqui, em cima de um altar, com um microfone na mão, falando para a noiva, é porque alguém me ensinou lá atrás e falou: olha só, Jesus vai transformar a sua vida. E esse alguém falou assim: tem um versículo na Bíblia que é uma promessa para a sua vida, Alex, guarda isso. Ele vai fazer com que o órfão viva em família. Tem muitos pais e mães dentro de casa com seus filhos, e seus filhos estão no quarto, se sentindo órfão de pais vivos. Mas está tudo bem, a igreja vai fazer a parte dela. A CPRV vai viver vida na vida, e a CPRV vai, através de Jesus, direcionar o teu filho e a tua filha, ainda que você fracasse como um direcionador dos seus filhos. Porque para isso que Jesus veio, para discipular e modificar a vida daqueles que parece que estão sem direção. Amém? Tranquilo até aí? Vamos respirar. Amém. Marcos. Não vou fazer igual ao do pregador, fica tranquilo. Marcos, capítulo 6, versículo 7. Marcos 6, versículo 7. Fica tranquilos. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder. Jesus se assentava na mesa, mas na hora de dispensá-los para a grande comissão, ninguém foi sozinho. Jesus não deixa ninguém solitário. Tem alguém dentro desse lugar disposto a ajudar a cicatrizar a ferida que você carrega. Tem alguém dentro dessa casa disposto a se tornar um discipulador, vida na sua vida. Tem pessoas aqui dentro que estão dispostos a se assentar à mesa com você quantas vezes for necessário para poder repartir o pão com você de novo e recomeçar tudo de novo. Nós estamos aqui para poder gerar em vocês uma paternidade perdida, uma paternidade desacreditada, uma paternidade frustrada em um relacionamento de pai através de nós para fazer vocês filhos. A Lorena, ela precisa entender que ela pode ter respostas que eu preciso. E ela precisa estar disponível, se assentar na mesa comigo e me ensinar o que Deus ensinou para ela. Porque discipulado não é quem sabe mais. Discipulado é uma troca. Eu te dou e você me dá. Eu oro por você e você ora por mim. Eu choro com você e você chora comigo.
Eu ando com você, se eu tropeçar, você me levanta. Anda mais devagar, para que eu não fique para trás. Se o meu sonho estiver se frustrando, você diz para mim: Alex, eu consigo acreditar naquilo que você mesmo não está acreditando. Jesus chama Pedro de novo, busca ele naquele barco, se assenta e reafirma a promessa. Discipulado quer dizer, não seja um discipulador de ninguém se você não estiver disposto a se entregar por inteiro. Quer ser um discipulador? Esteja disposto a se entregar por inteiro. O Jesus de Nazaré dava para os seus discípulos o que ele comia, o que ele bebia, o que ele ensinava, ele mandava eles fazerem. E quando chegou à cruz, o momento dele se entregar por inteiro, ele não permitiu que ninguém estivesse com ele, porque ele estava ali para se entregar por inteiro. Então vai existir situações na vida de um discípulo, que é você que vai ter que se entregar para que ele entenda o amor de Jesus na vida dele através da sua entrega. Não existe discipulado que não seja por inteiro. Você pai, você mãe, tem que entregar o seu amor por inteiro ao seu filho. E entregar amor por inteiro não é apenas pagar as contas, não é apenas um bom colégio, não é apenas boas roupas, não é apenas uma boa casa, uma boa viagem, um bom carro. Se entregar por inteiro é você chegar cansado, é você abrir mão de alguma situação, ou de um dia de trabalho, ou de um dia de qualquer coisa, para estar na escola com ele, vendo aquela dança que eles dançam tudo errado, mas que eles estão fazendo por amor. Ainda que o teu chefe fale: eu vou te mandar embora, mas você vai ser mandado embora consciente de que eu preciso me entregar por inteiro para o meu filho. Por quê? Porque o teu filho é o resultado do seu direcionamento. Amém? Tá tudo bem, gente? Marcos vai escrever que quando ele dispensa de 2 em 2, ele deu poder. E esse poder não é só para o reteté de Jeová. Esse poder não é para rodopiar. Esse poder não é só para expulsar demônios. Não é só para curar enfermos. Não, esse poder que Deus está dando através de Jesus é para matar o teu orgulho, é para matar o teu eu, é para modificar o seu caráter. Por quê? Porque através de você, o seu filho espiritual ou o seu filho de sangue precisa ver em você e através de você a imagem de Jesus. Esse poder é para transformar vidas. Esse poder não é só para te dar vitória. Não, a vitória começa na sua casa. Um relacionamento de pai e filho. Um relacionamento de mãe e filho. Amém, igreja? E o interessante para tudo isso, eu olho para Davi, o maior rei da história. A história de Davi é contada em Israel até hoje. Existem memoriais em Israel até hoje fazendo menção desse homem. E esse homem vem no coração dele construir um templo. Vou construir um templo para esse Deus. E ele faz prepara tudo, mas Deus vem e fala: você não, você tem a mão suja, muito sangue na tua mão, você não vai construir, teu filho vai construir. Então Davi prepara tudo. Olha só que coisa, cara, isso faz a régua diminuir.
a régua que nós colocamos. Nós criamos uma régua de espiritualidade, nós criamos uma regra de homem de Deus, uma régua de homem de Deus, nós criamos uma régua de um pai e de uma mãe perfeito, mas quando eu vejo isso, desconstrói tudo isso. Por quê? Porque quem vai construir o templo é Salomão. Davi prepara tudo, prepara ouro com fartura, prata, todas as pedras preciosas, todas as medidas, os melhores profissionais que tem, tá tudo lá. Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. Por que isso? Porque para ser discípulo e para ser um discipulador, começa com uma coisa chamada amor ao próximo. 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Então tinha uma obra agora magistral para ser construída para o maior Deus. Aí disse aqui, ó. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e tenro, e esta obra é grande. Está falando do templo. Porque não é o palácio para homens, mas para o Senhor. Em outra versão, esse termo aqui é moço e inexperiente. Então, Deus está dizendo para um rei que tem todas as estruturas para construir. Ele está dizendo: não, você não vai preparar isso não. Quem vai preparar é o seu filho, que é jovem, que é moço e não tem experiência. Ele vai preparar o maior ambiente da época para o maior Deus habitar. O que você quer dizer com isso e o que isso tem a ver com discipulado? Por quê? Porque discipulado é Deus que escolhe para a sua vida e não é você que escolhe. Porque aos olhos humanos, eu vou dizer assim: eu quero ser discipulado pelo pastor Carlos ou pastor Humberto, porque a minha régua é grande, é bem alta. Aí Deus fala: não, você está doido, Alex, olha só, você está doido. Você já sabe bem de Bíblia, tu estuda, então não é isso que você precisa. Não, Senhor, não. Quem vai te discipular? Não, quem vai te discipular é aquele novo convertido lá, que aceitou Jesus, porque é Ele que vai te ensinar a humildade, é Ele que vai te ensinar como descer, é Ele que vai te ensinar como se diminuir. Por quê? Porque você ainda não entendeu. Então, na hora de construir um templo para o eterno, Deus escolhe um menino sem experiência para fazer um templo aonde seria constante a habitação do Senhor. Por quê? Porque o pai dele fazia tenda, e a tenda é de tempos em tempos, de local em local. Então a tenda é uma visitação, mas agora o Senhor escolhe uma criança para fazer um templo de permanência. Então Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite: para eu me tornar um pai espiritual, eu preciso entender que não é com as minhas capacidades, mas é com a maneira que eu estou disposto a amar ao ponto de me entregar para uma pessoa que sabe menos do que eu. Porque discipulado é amar, discipulado é se entregar, e discipulado é carregar. Amém? Por quê? Porque nós precisamos chegar nesse ambiente que ela vai cantar aqui, ó. Amém? Reflita na sua vida e pense no que tipo de pai você é, no que tipo de mãe, porque nós precisamos de pais maduros para terem filhos direcionados.
esse dia vai chegar. O nosso discipulado é para estabelecer vidas com Jesus, preparados para esse momento. Canta aí junto, vai. Canta, noiva. Leone, canta isso com o teu coração, Leone. William, canta isso com o teu coração, William. Eduardo, canta isso com a tua alma, Eduardo. Fernando, o seu dom é para esse dia. O seu dom, o teu chamado, a tua habilidade é para poder levar a noiva a esse dia, Fernando. Discipulado Vida na Vida é para esse dia. Débora, é para esse dia que a gente está aqui. Marlúcio, não importa. É para esse dia que a gente tem que discipular. É para esse dia que a gente tem que entrar na vida do outro. Por quê? Davi tinha no coração dele construir um templo, mas Deus falou: não, eu vou pegar um menino sem experiência. Eu não quero você, eu quero um menino sem experiência. Ele quer a gente sem experiência, sem malandragem, sem profissionalismo, e entrar na vida do outro para esse dia. A noiva olha só, Deus não quer nossa disponibilidade para fazer discipulado. Deus quer sua disposição para mudar uma vida através do discipulado. Deus, Ele não quer você aqui, não, eu estou disposto a fazer o discipulado e acompanhar o leão. Não, Deus quer você disposto a mudar a vida de alguém. Não é para aconselhar, é amar ao ponto de dizer: ele não vai continuar desse jeito, porque eu não vou deixar. Eu vou amar ele ao ponto de sentir a dor dele, de na hora de dormir as minhas lágrimas correrem, porque eu entendi a dor que ele está sentindo. Então só se disponibilizar para fazer é uma coisa, mas ter a disposição de sentir a dor do outro é outra coisa. Como eu falei, 100 mil crianças registradas no Brasil até hoje, sem o nome de um pai. A que ponto isso causa uma dor em você? Domingo é uma média de 500 crianças que nascem num dia que não terão o nome de um pai. Então quer dizer que hoje, domingo, enquanto nós estamos aqui, tem 500 crianças que não terão o nome de um pai, carregarão uma dor que só o Espírito Santo pode tirar. Aonde estão os discípulos dispostos a sentir a dor do outro e se tornar um pai maduro para direcionar um filho sem direção? Por quê? Porque nós temos a mentalidade de pedinte. Eu tenho que vir para a igreja, eu tenho que orar, e é Jesus que tem que se virar. Só que Jesus já fez o trabalho dele. Ele foi para a cruz. E aonde ele deveria voltar? Para a mesma sala que ele partiu o pão da última ceia. Ele tinha que voltar e todos tinham que estar lá. Mas não, ele teve que ir para a praia, para a mesma praia,
com o mesmo barco, chamar o mesmo Pedro, porque Pedro não entendeu da primeira vez na mesa. Então ele foi para o mesmo lugar. E agora ele está na praia e Pedro não o conhece. Então ele fala, joga a rede. E a pesca maravilhosa acontece. Agora vamos para a mesa, porque eu vou reafirmar a promessa que eu fiz a você. Será que a gente está assim em todos os cultos? Será que em todos os cultos nós entramos por essas portas como pedintes discipulados, mas não tomamos a responsabilidade de pais direcionados? Será que todas as vezes, 100 cultos num ano, eu vou entrar por essas portas pedindo e nunca vou me direcionar e me afirmar como um pai com direcionamento? É para a gente refletir. O discipulado gera dor, pois o tratamento para resolver e remover cascas de feridas mal curadas é necessário. O discipulado gera dor, porque precisamos arrancar cascas de feridas que estão com infecção, para que esse remédio venha ter um acesso no lugar exato que precisa matar aquela infecção. Só que você e eu entramos por essas portas e não queremos deixar o discipulador ser um enfermeiro e lavar a ferida que está contaminada. Por quê? Não entra nesse assunto aí não, Alex. Isso aqui é comigo e com Deus. Não é contigo com Deus. Por quê? Porque quem cuida de pessoas é pessoas. Deus, ele não vai descer aqui para cuidar de você. Jesus não vai vir aqui para cuidar de você. O Espírito Santo vai iluminar, capacitar, preparar uma pessoa para dizer o tipo de remédio que você precisa colocar na ferida que está dentro da sua alma nessa noite. Só que você está tão espiritual que você quer ouvir de Jesus, ou de Deus, ou do Espírito Santo, o que a pessoa do lado já está falando. Então, Jesus envia de 2 em 2. Para quando um cai, o outro levanta. Amém? Está tenso? Suave, pastor? Está tenso? O pastor falou que está tenso o negócio. Não tá, gente. Não tá. Vamos lá para outro versículo, para acalmar então. João, capítulo 17, a partir do versículo 20. Discipulado Vida na Vida, ele é difícil, ele é doloroso, mas é o que expõe verdadeiramente quem você é. Porque vida na vida é sentar na mesa e falar quem você é. Porque o espiritual do altar, você só vai conhecer dentro de casa. Quer conhecer o Alex? Pergunta para a Valdirene. Quer conhecer a Valdirene? Pergunta para o Alex. Pastor, não perde tempo orando. Perde não. Vai fazer campanha 300 dias aí, eu vou falar quem ela é em 10 minutos. Preciso orar, eu vou falar. Por quê? Vida na vida. E não rogo somente, volta um versículo, por favor, 19. E por eles, Jesus dizendo, por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam, vem comigo para a gente relaxar, vai? E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam... Não, gente, é dia dos pais, os pais estão aqui, os pais são brabos, né? Os pais têm uma voz mais forte, né? E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam na verdade. Na verdade.
o seu jejum, a sua oração, o seu devocional, a sua leitura bíblica, a sua pesquisa bíblica, está confrontando a sua vida na verdade, ou vocês estão abrindo a caixinha de promessa e pecando só versículos da bênção? Porque tem uma frase que eu ouço aí, que eu fico, cara, coçando quando eu ouço alguém falar. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Aí tu olha para a vida do cara e fala, é verdade, cara. Você é uma raça de víbora, você é um iníquo. Porque falar o que eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, pegando a caixinha de promessa, vitória, filho. Eu vou ser a quarta pessoa da Trindade. É a quarta da Trindade, 3. Agora, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, olhando o meu comportamento, olhando a minha fala, olhando as minhas atitudes e o meu caráter, e abrindo a Bíblia, Tiago, vai dar ruim. Então, se você tem esse hábito de dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, procure os pastores para poder sentar e perguntar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, pastor? Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu tenho atitude dessa forma. E o que a Bíblia diz para essas pessoas que fazem isso? Vai se converter, tu não é convertido, você não é lavado, você vai comer com os porcos. Aí vai apertando o negócio. Sabe o que é o nome disso? Discipulado, vida na vida. É a minha vida sendo exposta para que ele, que é o meu discipulador, me ensine o caminho que eu devo conseguir. Amém? Próximo versículo 20. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim. Aí está a questão. Ele está falando de unidade. Só que ele está falando de unidade de 12. Unidade de 12, Diego. Será que a gente consegue ter uma unidade de 2? Acho que é mais fácil, não é? Do que de 12. Imagine botando 12, cada um com uma personalidade, um temperamento, um posicionamento diferente. E Jesus está orando, eles têm que ser um. E nós estamos aqui, ficamos aqui 7 dias dizendo, vocês têm que ser um através de 2. Discípulo e discipulador. Acho que é mais fácil, não é não? Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam, mais uma vez, vem comigo, mais um, que eles sejam, gente, vem comigo, gente, vai sair na filmagem para ficar bonito. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Jesus está pegando a glória que recebeu do Pai e está dando a eles, para que eles sejam, gente, Jesus deu para nós a glória que ele recebeu do Pai. Será que a gente vai conseguir ser um através de 2? Leone, a gente tem que ser um, Leone. Independente das indiferenças, o propósito é um, a vontade é uma e o caminho é um. Para quê? Como nós somos um, vai para o 23. Eu neles e tu em mim. Jesus em nós, Deus nele. Deus em Jesus, para que eles sejam perfeitos em unidade. Discípulo e discipulador, perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amados a eles como me tens amado a mim. O 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Vamos? Por quê?
Porque esse versículo está dizendo que o resultado final é essa música. Pai, aqueles que estão na CPRV, que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Para que a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. O resultado de todo discipulado, através da vida de um discipulador. Deixa aqui, varão. Oh, meu Deus do céu, Senhor da glória, abençoa ele, Jesus. Deixa aqui, deixa aqui. O resultado de um discípulo e de um discipulador é ambos presenciar essa glória. Nesse lugar que ela está cantando. Esse é o resultado. A paternidade de Deus veio autentificar na sua vida a sua ausência paterna ou materna dessa terra. Não teve o carinho de mãe? Não teve o direcionamento de um pai? Não tem problema, eu sei que dói, mas a paternidade dele vai restaurar a identidade de filho que você tem, para te amadurecer e te tornar um pai espiritual, para reproduzir esse amor num filho que você gerou. Amém? A atmosfera que criamos e na qual nos envolvemos determina o nível de liberdade que cada um terá ao nosso redor. A atmosfera que criamos e na qual nos envolvemos determina o nível de liberdade que cada um terá ao nosso redor. A atmosfera que o Alex precisa criar é uma atmosfera que aonde e com quem eu estiver, Jesus venha resplandecer aquele ambiente. O Alex chegou e o ambiente está tendo um diálogo promíscuo, prostituto. O Alex chegou. Aquela atmosfera precisa ser transformada através do ambiente que eu carrego de Jesus. A pessoa que senta ao teu lado é envolvida pela atmosfera que você leva essa pessoa a Jesus ou a carnalidade. O ambiente que deveria ser de discipular uma pessoa a conhecer um ambiente espiritual ou um ambiente de direcionamento bíblico que você criou, gera vida ou morte, gera ganho ou perda, gera transformação ou gera vergonha. Você que é pai, você que é mãe, se o seu filho sentar com um dos pastores, qual o principal exemplo que o seu filho vai testemunhar sobre a sua vida? Qual é o maior exemplo que a sua filha vai testemunhar sobre o seu caráter? Qual o maior exemplo que o seu vizinho de cadeira, que está sentado ao seu lado,
vai falar sobre o seu comportamento. É para a gente refletir, porque discipular é se transformar num discípulo de Jesus e amadurecer com uma visão de responsabilidade de um pai para o direcionamento de um filho. Então, discipulado é líder disposto a investir e discípulo disposto a mudar. Dentro dessa igreja, temos que ter líder disposto a investir, mas também precisamos ter, Andressa, discípulos dispostos a mudar. Por quê? Porque se você não estiver disposto a mudar, não importa o que a pessoa está querendo investir em você, porque você não está disposto a mudar. Então você entrou aqui no Dia dos Pais, e a gente podia estar pregando aqui que você vai ser um pai vitorioso, que o seu filho vai conseguir, que você é o melhor pai do mundo. Só que não. Jesus quer gerar nessa noite em nós a responsabilidade e a maturidade de um pai com consciência da onde a flecha que seu filho precisa chegar. Amém? Todo o trabalho que Deus nos deu não é para ter o serviço feito, e sim uma pessoa formada. Todo o trabalho que Deus te dá não é para ter o serviço feito. O serviço é uma atividade. Mas quando Deus confia isso a você, é para você gerar a transformação em uma pessoa através do seu serviço. Então nós vamos olhar. Davi preparou tudo. Estava toda a lista do templo pronto. Os materiais, os ouros, pedras preciosas, as medidas, as madeiras necessárias para cada coisa, estava tudo preparado. Aí a Bíblia vai dizer que ele chama, que Deus escolhe o filho dele, que é moço, inexperiente. Mas só que antes de Davi partir, Davi chama esse filho inexperiente e fala assim: vou te dar um conselho, hein? Vai, pai, vou te dar um conselho. A maturidade de Davi, de direcionar o filho. Quando você tiver a oportunidade, você não peça riqueza. Você não peça poder. Peça a Deus o quê? Não, vem comigo, gente. Não pede riqueza e não pede poder. Pede a Deus, através dessa sabedoria, a inexperiência desse menino acabou. Por quê? Porque o pai entendeu que o último tiro de flecha na vida de Salomão é o conselho mais precioso. Que tipo de conselho você está dando ao seu filho? Que tipo de conselho você está dando à sua filha? Que tipo de pai espiritual você foi gerado para gerar um discípulo espiritual? Então Davi dá o último tiro. Por quê? Eu voltei para Davi, porque a família é mais importante do que a casa. Mas a casa revela a família que foi criada. Isso é muito forte. Você pode criar conquistar a maior mansão do mundo. Ela só vai ser uma casa. Porque a família, ela é constituída a partir de um relacionamento. É a mesa. Eu lembro que há alguns anos,
eu não tinha o hábito, nós não tínhamos o hábito de assentar à mesa, nós não tínhamos. Valdirene e eu, a gente comia sempre vendo televisão, sempre. E eu fiquei muito constrangido quando eu fui convidado para poder jantar na casa da Niandra e do Carlos. Porque sentamos à mesa. E quem sentou à mesa com a gente, além de Carlos e Niandra? Daniel e Mirella. Aquilo me constrangeu. Porque eu fiquei olhando, aquilo ali eu guardei para mim, eu fiquei olhando o tipo de relacionamento que se criou de pai e filhos, de conversas à mesa. E nós não tínhamos isso em casa. Eu não falei nada, mas aquilo dali me constrangeu, e aquilo foi. E nós temos uma mesa, e hoje quem chama a gente para a mesa é a nossa filha. E quando a gente está lá, sem nada para falar, ela, gente, vocês não vão falar nada não? Ela não é assim, Valdirene? Puxa um assunto, gente. Mas o constrangimento que me gerou lá atrás, me obriga a sentar mesmo sem vontade, porque eu entendi que aquilo é importante. Então tem dias que é necessário matar o nosso eu, para que o nosso filho venha ter a mentalidade da importância que é o momento da mesa. Então por isso que eu frisei essa frase, a família é mais importante do que uma casa bela, porque uma casa bela não reflete uma família, mas a família reflete as atitudes dentro de uma bela casa. Então nós vamos olhar um milionário. O Neymar tem uma bela casa, ele tem uma ilha em Mangaratiba, mas aquela casa reflete prostituição. E às vezes a dona Joaquina vamos de realidade. No interior do Amazonas, tem uma casa de madeira, com 6 peixes, quando nós chegamos no barco. E aquela família refletia num casebre o relacionamento da mesa, com 6 peixes e um bocado de farinha. Que o Neymar, numa mansão, reflete prostituição de uma casa. Então não é o ambiente que determina o nível da qualidade da tua família, é a tua família que determina a qualidade do ambiente que se vive. Não é o quanto você ganha de sustento para tua filha ou para o teu filho que vai depender e determinar a qualidade de vida que a tua filha tem. É o nível de intimidade e relacionamento que você tem com o seu filho, a mesa de amor, de esperança, de perdão, de afeto. Isso é Deus falando. Esse relacionamento que temos aqui, precisamos levar lá para baixo. Aí imagine, uma reunião solene. Os anjos estão lá, os querubins, os serafins, os arcanjos, está tudo lá. Está lá Miguel, com sua espada, né, para a guerra, para a batalha. Está Gabriel, está lá. Diz aí o que eu falo que eu vou levar, Senhor. Só falar. Gabriel, fica aí que agora não é com vocês não. Miguel vai lá, não. Então fala quem que eu tenho que derrubar, matar, que eu vou lá e vou fazer. Não, Miguel, fica quietinho aí. Aí o profeta Isaías vai dizer assim: a quem enviarei? Dentro daquele contexto está falando de um momento, mas vamos levar isso para lá, para a eternidade, porque ele também está falando de uma profecia do Messias. Então ele está falando, Deus falando, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora imagine Jesus falando, Pai, deixa eu levar para eles aquele relacionamento que o meu irmão perdeu no Éden. Envia-me a mim, eis-me aqui.
E Jesus vem trazendo o relacionamento da mesa, ensinando para os discípulos que um Deus encarnado sentou à mesa, repartiu o que tinha e disse: come e bebe. Qual é a mesa que está sendo feita na sua casa? É a mesa do relacionamento ou é a mesa da provisão? Porque nem sempre a provisão gera relacionamento, mas um relacionamento com Cristo na mesa gera provisão. Uma provisão sem Cristo na mesa gera prostituição. Está dando para entender a diferença? Quando você convida Cristo para gerar relacionamento na mesa, Ele gera provisão. Mas quando você gera provisão sem o Cristo na mesa, gera prostituição. E prostituição não é apenas traição. Porque toda vez que nós não temos um comportamento na nossa família, como um pai, como um marido, como um direcionador, nós estamos prostituindo aquela família, trazendo aquilo que Satanás ensina como o maior direcionamento para aquela mesa. Mas quando Cristo se assenta na mesa, o conselho de Cristo vai gerar a provisão necessária para aquela mesa. Por quê? Porque a nossa casa, ela reflete aquilo que é a nossa família. E a nossa família revela para a humanidade qual é o ambiente da nossa casa. Amém?